Agora sim, temos Brasília na linha. Márcio Rocha está conosco? Está conosco. Porque Está entre nós novamente. Um grande trabalhador do jornalismo brasileiro, sozinho, praticamente isolado no Senado da República, porque o Senado pode analisar. A gente falou muito disso aqui, né? Aquele projeto de lei aprovado na Câmara, na semana passada, se eu não me engano, que estabelece limites para as decisões individuais, as famosas decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. O Márcio vai se lembrar, ao fim da gestão de Rosa Weber, ela mesma tomou iniciativa, do ponto de vista regimental, de estabelecer algumas normas para celeridade na devolução das decisões monocráticas. Mas o lugar de tratar disso é o parlamento, do ponto de vista legal mesmo, legislativo. E aí, nesse caso, me parece ainda uma proposta mais rigorosa para devolução. Eles falam até em devolução imediata para a sessão seguinte daquilo que for decidido liminarmente, portanto, monocraticamente, individualmente. Se eu não me engano, na sessão seguinte já tem de ser posto para o pleno, para o colegiado decidir. E aí, Márcio Rocha, mais uma vez conosco. Pois é, pessoal, boa tarde mais uma vez. Chegou aqui no Senado Federal essa proposta que foi apresentada pela Câmara dos Deputados, foi aprovada pela Câmara dos Deputados, que limita justamente as decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo esse texto, né, ela determina que uma decisão individual tomada por um ministro seja submetida obrigatoriamente ao plenário da Corte na sessão seguinte, senão ela perde a validade. Lembrando também que o texto determina também um limite para quem pode entrar com essas ações dentro do Supremo Tribunal Federal, inclusive partidos políticos. O texto determina o seguinte: apenas legendas e federações que atingirem a chamada cláusula de barreira, que vão poder buscar ao Supremo, né, buscar julgamento no Supremo Tribunal Federal para entrar com esses recursos, com essas decisões. O senador Oriovisto Guimarães, que é do PSDB do Paraná, é também autor de uma proposta que trata desse tema, e ele falou o seguinte, que o objetivo não é limitar as decisões monocráticas do Supremo. Ele nega que o tema seja justamente encarado como uma maneira de limitar a atuação do Supremo Tribunal Federal, uma das críticas que a gente tem aqui dentro do Supremo, principalmente por parlamentares da oposição. O texto que está tramitando aqui, que chegou aqui no Senado, foi aprovado na Câmara, mas um outro semelhante tramita aqui também dentro do Senado, e aí as duas propostas devem ser debatidas nos próximos meses, justamente por terem conteúdo semelhante. A gente lembra aqui que é cedo ainda para saber se esse projeto de lei tem viabilidade para ser aprovado no Senado, mas são necessárias ver se existem inconstitucionalidades no texto, tanto dessa proposta do senador Augusto Guimarães, quanto a que foi aprovada na Câmara dos Deputados, para ver se ela pode ser aprovada, pode se tramitar aqui sem maiores percalços dentro do Parlamento brasileiro. Só para a gente finalizar, a gente conversou com alguns especialistas aqui em Brasília sobre esse assunto, e eles estão divididos. Alguns afirmam que seria até uma boa para os advogados, principalmente que entram com ações do Supremo, porque eles ficam demorando, né, por causa dessa demora em relação a julgar dentro do plenário da Corte, muitas causas acabam se arrastando por anos. Então, para os advogados, existe a possibilidade de que essa decisão, esse projeto, atenda esse lado dos advogados que entram com ações do Supremo. Mas existem também aqueles que reclamam justamente das questões envolvendo, por exemplo, as cláusulas de barreira de partidos dentro do Congresso Nacional e para poder entrar com ações dentro do Supremo. Esse tema vai ser debatido aqui nos próximos meses, nas próximas semanas, e a gente segue acompanhando aqui de Brasília. Ô Márcio, eu acho que essa questão da cláusula de barreira, eu acho que tem muita ação que é ao Supremo de inconstitucionalidade, que é a expressão do inconformismo com a derrota no parlamento. Você perde no locus, no local da política, e aí recorre ao Supremo Tribunal Federal, e acho que isso é perigoso, é ruim, tem que saber perder. Nem tudo merece uma ação de inconstitucionalidade. Eu acho que há muito abuso nos recursos ao Supremo Tribunal Federal, e isso precisava ser limitado. Eu só não sei se esse é o caminho, porque, como você disse, eu acho que o estabelecimento da cláusula de barreira como limite ferirá algo de que a Constituição dispõe. Eu acho que isso vai ser tratado como inconstitucional. A outra parte, eu acho interessante e eu acho viável. E não é, o senador está certo, o senador Oriovisto, não é limitar a decisão monocrática.
O juiz pode continuar, o ministro pode continuar decidindo individualmente. A questão é que essa decisão precisará ser imediatamente submetida ao conjunto, ao plenário. Então, é um movimento que valoriza aquilo que é a expressão máxima do Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo, individualmente, eles não têm voto, eles não são representantes, eles não têm um mandato popular, de modo que o uso do poder individual deveria ser comedido. Exatamente por essa razão. A expressão máxima do Supremo é o colegiado, é o plenário. Então, se você força que as decisões individuais cheguem rapidamente ao plenário, você valoriza o Supremo Tribunal Federal. A contenção de medida monocrática caberia a cada um dos ministros, né? Eu acho que é um excesso, é uma perversão de medida de decisão monocrática, mas contra isso não trata esse projeto. Esse projeto trata da exigência de que se coloque em plenário imediatamente o que se decide individualmente. Eu acho bom. Eu acho que o Brasil precisa, o Supremo precisa de um choque de plenário. Obrigado, Márcio Rocha.